O que é, então, segundo a logoterapia, o amor? Tá? Lembrando que sempre a gente está falando a partir de uma referência. Veja só, a gente lê o seguinte: o amor, Frankl vai dizer, é um dos dois aspectos que eu designei como a autotranscendência da existência humana. O ser humano é capaz de amar por ser autotranscendente, ou seja, voltado para fora de si mesmo. Então, o amor é uma das manifestações da autotranscendência. E o que é autotranscendência? É a ideia de que ninguém vive como um fim em si mesmo, tá? Então, ninguém vive isoladamente. As pessoas vivem com essa capacidade, com essa característica de transcender a si mesmo, sair do eu na direção do outro. E o amor é uma das formas de transcender a si mesmo. Então olha o que Frankl diz aqui. O homem só se torna completamente homem quando ele se dirige para uma causa ou uma pessoa. E só chega a se realizar quando se esquece e supera a si mesmo. Então a noção de autotranscendência, ela está colada na visão que ele tem de amor por isso. Porque é através do amor que o indivíduo sai de si mesmo e ele é capaz de se dedicar a uma outra pessoa ou a uma causa, né? A um objetivo, a um propósito na sua vida. É essa atitude de amor que o permite fazer isso. Frankl chama, então, o amor de um ato existencial e coexistencial. Como assim? É um ato que caracteriza a existência humana, então ele é um ato existencial. A existência, ela pressupõe a possibilidade do amor. Mas é um ato coexistencial também, ele diz. Por quê? Porque o amor é uma relação entre seres humanos, é a conexão de existências que põe em condições, né, uma pessoa de descobrir o outro e todo o seu caráter único e irrepetível. Numa palavra, o amor caracteriza-se pelo seu caráter de encontro. E o encontro significa sempre que se trata de uma relação de pessoa para pessoa. Então, olha que coisa bonita, pessoal. É por isso que eu falo para vocês, a logoterapia, enquanto teoria psicológica, é um verdadeiro tesouro. Tá? Só que não pode ser um tesouro que fica ali enterrado. E eu vou dizer para vocês, até pouco tempo atrás era um tesouro enterrado em terras brasileiras, não no resto do mundo, porque lá é bem conhecida. Mas era um tesouro enterrado e que felizmente nos últimos anos, eu e mais assim dezenas de pessoas, e eu me coloco nesse grupo, temos feito um esforço, tanto em cursos presenciais quanto cursos online, na internet ou fora dela, de trazer esse conhecimento à tona, porque olha cada coisa legal, cada conceito interessante. O amor constitui a capacidade de apreender. Apreender é assim, você tomar para si, né? Você se apropriar daquilo. O outro ser humano na sua genuína singularidade. A consciência, ela encerra a capacidade de apreender o sentido de uma situação em sua total unicidade. E o sentido é sempre algo único, assim como também é cada pessoa. Cada pessoa é insubstituível, se não pelos outros, pelo menos por quem essa pessoa ama. Então vejam, algumas coisas importantes, né? Frankl vai falar dessa capacidade de transcender a si mesmo, nessa atitude de amor em direção ao outro. E ele vai falar em paralelo que o sentido é uma coisa única, né? É uma coisa que pertence à pessoa e é dela e assim muda de indivíduo para o outro. Assim também é cada pessoa é única e insubstituível. E cada pessoa tem o seu próprio sentido a ser encontrado. E aí Frankl vai falar sobre o amor, voltando aqui, olha o que ele diz. O amor é a única maneira de captar um outro ser humano no íntimo da sua personalidade. Ninguém consegue ter consciência plena da essência última de um outro ser humano sem amá-lo. Então, através do amor, a gente é capaz de se dedicar a um sentido, a um propósito de vida, a uma causa ou a alguém. E ao nos dedicarmos a esse alguém ou esses alguém, né, a gente não é limitado a amar uma pessoa só, a gente pode conhecer essas pessoas no seu íntimo. É amando que a gente conhece as pessoas de maneira mais profunda.
Aí ele coloca aqui uma pergunta, mas o amor é cego? Muita gente fala que o amor é cego. Ele diz, não há dúvida, a mera paixão de namorado, de alguma forma cega, mas o autêntico amor não, ele abre os olhos. Faz-nos reparar bem na pessoa espiritual do comparsa erótico, tanto na realidade essencial como na sua possibilidade de valor. Então, olha, através desse olhar de amor, você consegue olhar além da dimensão biológica e psicológica, você olha a dimensão espiritual do outro. E como ele fala aqui, as possibilidades do outro. O amor faz-nos experimentar vivencialmente o outro como um mundo para si, alargando-nos assim também o nosso próprio mundo. E do mesmo passo que, desse modo, nos enriquece e nos faz felizes, estimula o outro à proporção que conduz àquela possibilidade de valor que no amor e só nele se consegue prelibar, quer dizer, sentir ali com antecipação. Olha que coisa profunda, ele está falando, através de uma atitude de amor, a gente é capaz de ajudar o outro a colocar para fora, a extrair do outro o que o outro tem de melhor. E o que é interessante? Isso, lógico, né? Aplicação direta para as relações humanas. É para a família que ele está falando, pessoal. Você quer ver o que o seu filho, o que a sua filha, o que o seu marido, o que a sua mulher, o que a sua mãe, o que o seu pai, o que os seus irmãos têm de melhor? Demonstre amor por essa pessoa. A atitude de amor, ela cria aquele ambiente, né? E o contrário também, uma demonstração de falta de afeição, de falta de amor, de desconfiança, de raiva, extrai o que o outro tem de pior. Agora, a atitude de amor traz à tona o que o outro tem de melhor. E é muito verdade quando ele fala, porque a gente começa a olhar para outra pessoa além, por exemplo, um casal. Através do amor verdadeiro, ele para de olhar só para o lado da atração física ou do lado das coisas que se tem em comum e ele começa a olhar para o que o outro tem para crescer. E não é verdade que quando a gente está junto com alguém que a gente ama e que nos ama, a gente se encoraja a sermos pessoas melhores? Nós nos encorajamos, né, a sermos pessoas melhores? Não é verdade isso? É isso que ele está falando. Aí eu vou dizer o seguinte... Você, profissional de saúde, profissional do desenvolvimento humano, educador, líder religioso, você não quer ver o que as pessoas com quem você trabalha têm de melhor? Como é que você vai encorajar isso se você não tiver uma atitude de amor? Se você não permitir que a sua característica de autotranscendência, de sair de si mesmo em direção ao outro numa atitude de serviço pelo próximo, que é uma atitude de amor, se você bloquear isso. Então isso é fundamental, por isso que eu coloquei esse conceito aqui como base, né? Ele nos permite ver além do exterior. Por seu amor, a pessoa se torna capaz de ver os traços característicos e as feições essenciais do ser amado e ver o que está potencialmente contido, aquilo que ainda não está, mas deveria ser realizado. É ver o potencial do outro. A atitude de amor nos permite isso. Além disso, através do amor, a pessoa que ama capacita a pessoa amada a realizar essas potencialidades, conscientizando-a do que ela pode ser e do que deveria vir a ser. Aquele que ama faz com que essas potencialidades venham a se realizar. Olha que legal. Então, o primeiro conceito que se aplica totalmente é esse conceito de amor, a maneira como a logoterapia apresenta essa ideia. Se você ainda não é inscrito no meu canal, você provavelmente descobriu que esse é um canal que já tem vários vídeos. Faça a sua inscrição para receber sempre conteúdos novos. Deixe o seu like nos vídeos porque isso nos ajuda a falar mais e a divulgar a logoterapia.